aí, povo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim contar uma história pra vocês que não é tão agradável, não é engraçada. Foi uma história bem pesada, assim, que aconteceu, mas que eu tirei muitos ensinamentos dela. E durante essa semana, nas minhas aulas, eu comentei muito isso com as minhas alunas. Esse assunto acabou vindo, né? E aí eu achei que é o momento de contar essa história. Bom, vamos para Bahrein novamente. E essa história passou num contrato não muito legal que eu tive. Quando eu falo um contrato não muito legal, a gente precisa abrir um parênteses aqui, né? Existem inúmeros tipos de contratos. Existem contratos bem legais, existem contratos bem chatos, existem contratos que são legais, mas são chatos em um quesito. Então, assim, os teus colegas de trabalho não são legais, teu gerente não é legal, ou... Pausa pra reza, estou de volta. Então, assim, existem inúmeros tipos de contratos, né? Mas tem uma coisa que é certa: não existe contrato perfeito. Peraí, eu vou repetir. Não existe contrato perfeito. Pegou? Pegou essa ideia? Leva pra vida, tá? Inclusive teve uma vez que num dos meus primeiros contratos, eu tava sentada num café conversando com uma colega de trabalho sobre, o meu contrato é muito legal o palco, mas a acomodação não é tão legal assim. E aí ela falou, a acomodação é super top, mas não tem internet. E aí cada uma foi falando assim, né, os pontos que pecavam naquele contrato, né? E aí eu me lembro que no final a gente chegou à seguinte conclusão: bom, mas afinal é um trabalho, né? Não tem como tudo ser perfeito, é um trabalho. Não existe esse trabalho perfeito, não existe trabalho que não dê trabalho. Se fosse tudo tão perfeitinho, se tivesse tudo tão disponível assim, né? Seria férias. E muitas vezes férias nem é assim, né? Então temos isso bem entendido, né? Não existe contrato perfeito e nós estamos aqui a trabalho. Beleza. Esse contrato, ele era bem legal, o palco era legal, o meu colega de trabalho era woman show, a gente se dava super bem, a gente tinha uma conexão muito boa no palco, eu aprendi muito com ele, porque ele era um músico muito experiente, e o meu gerente era super legal, os clientes do local eram super legais, o dono do restaurante me conhecia e era super de boa comigo, era todo mundo muito legal. Então, Eline, por que esse contrato não era tão bom assim? Porque a acomodação dele era horrível. Como esse restaurante não ficava num hotel, a minha acomodação também não era no hotel. Então, era num apartamento que esse dono tinha. Acontece que o dono do restaurante é um empresário em Bahrein. Guarda também essa informação. E ele tem o restaurante, ele tem outros estabelecimentos e ele tem vários apartamentos. E claramente este apartamento que eles decidiram colocar a Belidência estava sendo usado como estoque. Eu vou contar pra vocês as histórias e os perrengues desse apartamento depois num outro vídeo. Então, esse apartamento, ele tinha 2 quartos, uma sala grande, 2 banheiros. Um quarto era suíte, o outro banheiro era para o uso do segundo quarto e da sala. Lembra que eu falei que o dono do restaurante, ele tem apartamentos e outros estabelecimentos? Pois bem, um desses estabelecimentos que ele tem, ou 2 ou 3, eu não sei, são estabelecimentos de não tanta classe, sem requinte. Entende o que eu quero dizer? Casa da Luz Vermelha, enfim.
Eu já sabia disso, porque quando eu cheguei lá, o gerente me levou e ele disse assim: o dono, o Mister X, ele quer que tu dance num nightclub que ele tem. Foi isso que ele me falou. Ele olhou pra mim e ele disse: isso não faz parte do teu contrato, isso seria um extra e tu está totalmente livre pra dizer que não. Na verdade, durante todo o caminho, porque ele que me acompanhou até lá, durante todo o caminho, ele foi me dizendo que ele me dava 100% de apoio de negar trabalhar lá. Ele disse assim: ele quer que tu veja o lugar e aí tu decide se tu quer trabalhar lá ou não. E eu, tá bom. Chegamos no lugar, sentamos, fui super bem recebida. Esses lugares, gente, são maravilhosos. A gente chama de cabaré, mas esses são os cabarés bem baixo nível, sabe? Não acontece o que aconteceria, não existem quartos nesses cabarés, entendeu? Ele é só um lugar para assistir as meninas dançando, para sentar ali, beber, fumar xixa. Tem pipoca. Isso é uma coisa interessante, tem pipoca. Encontrar os amigos, enfim, a cultura nos países árabes é muito diferente, sabe? O jeito de se divertir deles é diferente também. Então, ficaria um vídeo muito extenso eu ter que explicar todas as funções e como funciona esse tipo de lugar. Mas tenham em mente que é um lugar que eu levei a minha mãe. Pronto. Tenham em mente isso. Foi um lugar que eu pude levar a minha mãe, né? Minha mãe não é uma senhora cheia de pudores, mas também não é uma enlouquecida, né? Sem pudor nenhum. Então, é um lugar onde eu pude levar a minha mãe. Cheguei no lugar, eu fui super bem recebida, então tinha pipoca na minha frente. Quem me conhece sabe, eu amo pipoca, então já me ganhou ali, né? Mas realmente o show não me agradava pra eu botar minha cara lá, pra eu subir no palco, né? E aí eu preferi não. Isso era uma coisa que eu já sabia, que ele tinha esse estabelecimento, que ele tinha meninas trabalhando lá e tudo mais. Quando eu já tava finalizando o meu contrato, que eu já tava resolvendo tudo pra ir pra Jordânia, eu recebi uma ligação dizendo que ia chegar uma menina pra ficar no apartamento comigo. Ok? Aí a menina chegou, colocaram ela dentro do quarto. Eu tava dentro do meu quarto, arrumando pra ir trabalhar. A menina chegou, oi. Ah, ela vai ficar aqui, ok. Ela foi pro quarto, eu fui pro meu quarto. Fui fazer meu show, a minha vida seguiu. No dia seguinte, quando eu acordei, eu decidi ir no mercado. E como uma boa companheira de casa, né, eu tô indo no mercado, tu quer alguma coisa? E eu tava com a minha chave na mão. Quando essa menina viu a chave na minha mão, ela regalou os olhos e ela disse assim: tu tem a chave? E eu disse: tenho. Não te deram? Porque até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não era claro para mim. Eu sabia dessa prática, mas não era claro. E aí ela disse: não, eu não tenho a chave, eu não posso ter a chave. E aí eu entendi. Nesse momento, eu falei pra ela: tu quer mais alguma coisa? Tu quer alguma coisa do mercado? Eu posso trazer pra ti. E ela disse: não, obrigada, tá tudo bem. Aí eu disse que tá, então. Esse incômodo que vocês estão percebendo agora, no dia ele foi 10 vezes mais, muito mais do que 10 vezes. E eu sei a revolta que vocês devem estar sentindo agora.
Quando eu liguei, e aí eu respirei fundo e eu liguei pro meu gerente. Eu tava muito braba com aquela situação, eu tava muito braba por não ter sido informada daquela situação. E aí eu falei pra ele, bom, agora, por favor, escutem o que eu vou falar, escutem a justificativa, escutem a reza primeiro. Escutem primeiro o que eu tenho a dizer e o meu pensamento. Nesse momento eu falei pra ele, como vocês trazem uma menina que não tem permissão de sair e não me avisam? Olha a responsabilidade que vocês estão colocando nas minhas mãos sem eu saber. Porque se essa menina não fosse honesta, ela teria me pedido uma cópia da chave e eu inocentemente faria. Porque se essa menina não fosse honesta, ela teria roubado a minha chave, teria feito a minha chave sumir. Não me falaria nada porque viu que eu não sabia e ela teria feito o que ela quisesse. E se eu esqueço a chave? E se eu esqueço a porta aberta? E se ela sai? O problema seria meu. Mas, Irine, a única coisa que tu conseguiu pensar foi em ti neste momento? Sim. Porque quando a gente sai do nosso país, principalmente para criar uma carreira, a gente tem que pensar na gente. A gente tem que pensar no que é melhor pra gente e no que cabe a nós. Porque vamos agora pegar esse cenário onde eu sei que vocês estão revoltados comigo, que eu não estava protegendo a menina. Primeira coisa, eu já tinha experiência e conhecimento de Bahrein suficiente para saber que esse mercado existe lá e é muito comum. As meninas são do Marrocos, elas vivem em condições péssimas de vida, elas são muitas vezes as únicas que têm a oportunidade de sustentar a família. Fazendo o quê? Dançando. Talvez outras coisas também. Elas recebem a oportunidade porque a amiga já foi, a prima já foi, a irmã já foi. Elas vão para esses países. Quando elas chegam nesses países... Gente, eu tô falando das marroquinas especificamente na questão de artista, né? Do lado de arte, de entretenimento. Porém, tem muita mulher da Etiópia que é a mesma situação. E elas vão como empregadas domésticas para lá. Porque nos países do Golfo, as profissões são meio que selecionadas pelas suas nacionalidades. Então, essa menina marroquina, ela não foi roubada, ela foi enganada. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo ali e por que ela estava fazendo ali. Note que os motivos pelos quais levaram ela para lá não cabe a nós. Não está sendo questionado aqui nesse momento. A questão é, ela sabia e ela estava de acordo. Eu tô dizendo todas essas coisas dessa menina, que ela sabia que ela estava indo para lá, que ela não foi enganada, que ela não foi roubada, nada disso, porque eu conversei com ela. Porque ela teve que ficar alguns dias ali comigo e eu precisava entender aquela situação ali, até para que eu conseguisse ficar ali dentro. Porque o que o meu gerente disse é, ela precisa ficar aí por alguns dias. E não tinha, eu não tinha o que fazer. Eu também já estava finalizando o meu contrato, então era uma situação onde eu tinha que aceitar aquilo e ponto. Ficar ali, né? Então, para que eu ficasse lá com a minha consciência tranquila, eu precisava entender da boca dela a situação. Então, a gente conversava, de vez em quando eu sentava com ela, a gente olhava uma TV, a gente, né, trocava uma ideia.
E aí ela me falou que não, que já era a segunda vez que ela tava ali, que várias pessoas que ela conhecia, né, assim, da família dela também vinham para trabalhar com isso, que isso era uma oportunidade que elas tinham. E ela queria estar ali? Não, é óbvio que não, né? Assim como eu também não queria estar ali, aquele não era o melhor dos contratos, mas era o que eu tinha naquele momento. E isso é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu aceitava os contratos pra ver, pra ter a experiência, pra ter a possibilidade. Claro que eu não pegava qualquer coisa, mas se tava dentro dos meus requisitos, eu pegava. Me falaram pra não ir pro Iraque, eu fui. Eu fui porque eu queria ver de perto, eu queria ter essa experiência, sabe? Então eu acho que muito do meu conhecimento hoje, o que me trouxe foi isso, foi essa vontade de saber sobre tudo que estava acontecendo. É óbvio que aquilo me cortou o coração, é óbvio que eu fui totalmente contra aquilo que estava acontecendo, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Porque eu, como uma estrangeira, uma mulher, uma bailarina naquele país, que força eu ia ter para isso? Eu admiro muito as pessoas que dedicam a sua vida para ir atrás disso, para lutar contra essas pessoas que fazem essas coisas ou a favor dos direitos de outras mulheres, de outras pessoas. Mas eu não tava ali para isso. Eu não tenho essa vocação. Eu tava ali para construir a minha carreira. Então, pensando na minha carreira, e sim de uma forma egoísta, que eu não vejo problema nisso, eu segui em frente, né? Eu não lutei contra aquilo, não lutei a favor dela. Até porque ontem eu tava vendo um vídeo que falava sobre isso. Qualquer ato de amor, qualquer ajuda, qualquer cuidado que seja feito sem o pedido da outra pessoa, sem a outra pessoa querer, sem a outra pessoa solicitar, é abuso, não é ajuda, né? Então, assim, se eu fosse tentar tirá-la daquela situação, eu não estaria fazendo uma coisa boa para ela. Muito pelo contrário, eu estaria fazendo algo ruim para ela, porque ela estava ali consciente, né? E aí depois eu segui minha vida, ela também, depois chegou outra menina e elas foram juntas para outro apartamento. E eu acho que esse contrato serviu para me mostrar, para eu aprender, né? É isso, é uma história muito triste, é algo que eu passei, que eu pude ver de perto como é que funciona, que me deu conhecimento, né? Para que eu pudesse reconhecer em contratos estranhos futuros, né? Se isso seria ou não. Que eu soubesse como funciona essa parte de trabalho lá. E aí, assim, saber se os lugares que estão oferecendo, estão pedindo bailarinas são bons ou não, né? E nesse vídeo que eu assisti ontem também falava sobre isso, sobre quando a gente não conhece um mal, quando a gente não conhece a crueldade, a gente não tem como pensar contra ela, né? Então, conhecer esse lado do mercado, este outro mercado, me faz saber me esquivar deste mercado também, porque é muito fácil a gente acabar em ciladas do tipo dessa. A gente acabar indo, achando que é pra ir dançar e acabar em contratos como o dessa menina. Ela sabia que tava lá pra isso, mas será que outra menina não foi desavisada? Então fica aí um vídeo meio alerta, um vídeo meio pensativo, um vídeo triste, um vídeo real. Um beijo, obrigada.